Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Sim. Boa noite, sim. Bem, pessoal, hoje, infelizmente, não deu para estar com vocês em sala de aula, né? Conversei com a professora Elisângela, conversei com a representante de turma e a gente vou dar aula daqui da minha residência hoje, né? Estou com a garganta um pouquinho inflamada e às vezes não, né? Nesse tempo agora a gente fica preocupado toda vez que tem alguma infecção respiratória que seja Covid, mas eu fiz o exame, graças a Deus saiu o resultado ainda há pouco e deu negativo. E eu já estou melhorando, mas preferi não colocar vocês em risco, né, e nem a comunidade acadêmica em risco, porque hoje em dia tem que tomar esses cuidados. Então, hoje eu ministrarei aula por aqui para vocês, e na quinta-feira nós já estaremos de novo aí com a nossa aula prática e a nossa aula teórica, onde provavelmente nós encerraremos o nosso conteúdo, visto que a gente está um pouco adiantado devido a gente ter adiantado quando não podia estar presencial. Então, nós vamos usar os outros horários, né, a partir da semana que vem, para a gente fazer as nossas outras atividades, nossos exercícios, o nosso treinamento, que a gente comentou na aula passada, de como fazer um atendimento em relação, voltado para dentro da patologia, que são os nossos exercícios, que eu já tinha combinado com vocês, que faríamos com a turma do 8º semestre, mas que nós iremos começar já a treinar só com vocês, visto que também não deu certo nossos planos. Como tenho falado, estão vivendo aí um dia de cada vez, tá certo? Então, hoje nós vamos dar uma caminhada um pouquinho a mais, né, aqui no nosso assunto, e provavelmente na quinta-feira nós já encerraremos este assunto aqui sobre câncer, que a gente está conversando agora sobre a neoplasia. Na última aula, nós começamos a conversar sobre a nomenclatura dos tumores benignos, e nós vimos que, normalmente, esses tumores eles recebem a sua denominação ou nomenclatura dependendo do tecido que foi afetado, ou do tecido que perdeu o seu controle replicativo. Então, nós vimos lá que um adenoma, por exemplo, ele é um tumor, ele é uma neoplasia advinda normalmente de glândulas, né, de células de tecidos glandulares. Nós vimos os papilomas, por exemplo, que são projeções microscópicas verrucosas de células epiteliais, seja elas da pele, sejam elas da mucosa. Então, alguma vez na vida, provavelmente nós já tivemos esses tumores, né? E não esqueça que nós estamos falando de tumores benignos. Então, uma verruga na pele é muito comum, né? Então, provavelmente todos nós já tivemos ou já vimos alguém que tem, né? Na região genital, ele está muito envolvido com as questões das infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. Então, esses papilomas, eles acometem realmente esses locais, né? Normalmente mucosa ou pele. E assim como nós vimos outros tumores benignos, como o cistadenoma e os pólipos, que nós terminamos de falar, que é também um tumor presente na mucosa gástrica, né? Normalmente na mucosa gástrica, que a gente chama de pólipo. Nós estávamos falando que esses tumores são tumores benignos, né? No sentido de que são massas retidas, né? Agrupadas, presas dentro daquela resistência tecidual que nós falamos na aula passada, que é o estroma, né? Então, esses tumores, eles existem, mas estão retidos pelo estroma, estão presos aí e não conseguem sair. Esses tumores benignos, era uma pergunta que deveriam ter me feito e eu também deveria ter comentado. Eles vão trazer problemas? Vão, né? Eles trazem problemas, mas eu acho que eu cheguei a comentar. Então, por exemplo, um papiloma, um HPV, que vai causar uma infecção no colo do útero, por exemplo,
Gente, nós não podemos esquecer que o HPV, ele tem diversas espécies, né? HPV 16, HPV 18. Tem algumas dessas espécies que elas são mais cancerígenas que outras. Então, por exemplo, o HPV 16 e 18, eles estão relacionados com câncer do colo do útero. Outros tipos de HPV, eles estão envolvidos com essas verrugas, com esses papilomas que a gente está falando aqui, na pele, por exemplo, né? Então, na pele causará um problema estético ali, daqui a pouco eu posso retirá-lo, né, cirurgicamente ou através de cauterização, né? Então, não é que são benignos e que não vão causar problema, não, eles têm que ser observados e uma intervenção precisa ser feita em determinado momento. Mas, como nós conversamos, depende muito da avaliação da situação que se apresenta. Então, eu tenho que ver. Então, imagina um cisto adenoma, um cisto de ovário, por exemplo, cisto ovariano, né? Nós conversamos, depende do tamanho, né? Depende da intervenção que eu vou fazer para ver se isso reduz, mas vai chegar um momento em que isso vai me trazer repercussões clínicas, como sangramentos, dores. Muitas das vezes vai ser necessário extirpar esse tumor, mesmo ele sendo benigno. A mesma coisa na região gástrica, ele vai também causar repercussões, sangramentos, se esse pólipo cresce mais do que deveria, né, vai causar. Então, tem toda uma repercussão. Então, não pense que é benigno, que não vai trazer problema, vai. Eles precisam ser observados, acompanhados, para que, se estiverem evoluindo para um estágio que causem já uma patogenia, né, uma patologia, aí eles precisam ser tratados. Então, por exemplo, é lógico que aqui na região genital, ele precisa ser retirado isso daqui, né, cauterizado, retirado, mesmo porque isso daqui ele pode ser transmitido por outra pessoa através de uma relação sexual desprotegida. Um cistoadenoma, por exemplo, desse tamanho que a gente está observando aqui, muitas das vezes precisa ser retirado, né? A mesma coisa gastricamente, porque vai trazer algumas repercussões. Então, foi isso que Professor? Oi, pode perguntar. No caso, eu tive pólipo endometrial. Sim. Aí eu fiz uma esteroscopia, depois de 6 meses ele voltou, só que eu sangrava muito, tinha muitas dores. Aí, no caso, teve que fazer uma HTA, uma esterectomia. Para retirar o órgão, né? Então, olha, pelo exemplo da colega, a gente vê que o tumor, ele é benigno, mas ele traz complicações patológicas, né? Muitas das vezes precisando, é lógico que o ideal seria o quê? Eu observar e retirar antes que ele promovesse a perda da funcionalidade do órgão. Mas muitas das vezes ele opta pela retirada do órgão, por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês do rim, né? Daquele paciente que eu contei para vocês. Então, foi retirado o rim dele, porque o tumor era benigno, mas ele estava muito grande. Então, já tinha comprometido determinadas estruturas do rim, e esse rim poderia perder, já tinha perdido parte da sua funcionalidade. Mas manter esse tumor aí poderia prejudicar o outro rim. Então, opta por retirar. No caso da colega aí, provavelmente porque estava trazendo repercussões que causaria problemas para ela, né? Dores, sangramento, e aí muitas das vezes a retirada pontual e muitas das vezes esses tumores eles não são únicos, né? São variados, são localizados em diversas regiões. Aí muitas das vezes já comprometeu grandemente aquele órgão e aí pensa-se nessa possibilidade, né, de fazer a extirpação desse órgão, que infelizmente vai ter uma perda, mas também é aquela história da balança, né? Vamos pesar o que é mais benéfico para o paciente. Retirar o órgão? Vamos retirar então. Tá? Então, essa é uma situação também que dentro da área de saúde, os profissionais da área de saúde, eles se encontram constantemente com essa questão da decisão, né? De pesar realmente o que é mais benéfico para o paciente naquele momento. Então, danos, nós já vemos que já tem, né? Já tem perdas aqui, já tem danos. Então, quanto mais eu puder minimizar isso, será importante. Mas muitas das vezes não será possível e aí tem que ser feito esses procedimentos mais invasivos, como inclusive a retirada do órgão.
Volto a falar na importância do órgão, né? Então, por exemplo, no caso do rim, é possível viver só com rim. No caso do útero, é possível viver sem útero. No caso do ovário, é possível retirar o ovário, né? O problema é quando isso é num órgão importante, que aí não dá para retirar, né? Até alguns órgãos importantes ainda dá para fazer algumas intervenções, inclusive cirúrgicas. Por exemplo, eu posso retirar fragmento do fígado, eu posso retirar lóbulos pulmonares, tá? Só que, como a gente está vendo, isso já é muito mais delicado, já é muito mais invasivo, eu já estou mexendo muito mais numa região de um órgão, né, num local que é importante para a sobrevivência do paciente. Tá certo? Mais alguma dúvida? Senão a gente continua. Bem, então vamos lá. Agora nós vamos passar para falamos dos tumores benignos e vimos que eles podem agravar dependendo da sua localização e podem causar problemas. Agora nós vamos falar da nomenclatura dos tumores malignos. Ele segue o mesmo esquema usado na neoplasias benignas, ou seja, com a formação OMA, né? Sarcomas, carcinomas, teratomas, então é a mesma denominação. São de algumas expressões, como, por exemplo, aqui, ó, sarcoma. Quando eu tenho um sarcoma, né, esse nome me indica que a origem do tecido, da célula que perdeu o seu controle de replicação e que formou o tumor, é a origem de um tecido mesenquimal, né? Então, o SAR, que é esse prefixo, né, antes do oma aqui, ele significa feito de carne, né? Então, tecido mesenquimal, tecido muito semelhante à carne, a músculo, né? Então, a gente vê muito um sarcoma, ele tem muito essa característica. Então, ele tem essa denominação porque ele tem origem de um tecido mesenquimal. Não esqueça que nós estamos falando de tumores malignos, não mais aqueles tumores localizados, aqueles tumores que têm capacidade agora de sair de dentro daquele envoltório e migrar por todas as regiões e se instalar em diversos locais e causar novos tumores. Nós temos também os carcinomas, né? Então, os carcinomas, eles são de origem das células epiteliais. Então, nós temos como exemplo o adenocarcinoma de células renais, por exemplo. Então, qual foi a célula que perdeu o controle replicativo? Foram as minhas células renais. Então, elas que foram alteradas, perderam a sua capacidade de controle de replicativo e acabaram formando esse tumor, que é o carcinoma. Então, quando a gente ouve essas denominações, então, o sarcoma, a gente já sabe que é de origem mesenquimal. Carcinomas, eu já sei que é de origem de células epiteliais, como células renais, por exemplo. Não esqueça que epitélio ele está presente em diversos órgãos. Eu estou falando, por exemplo, aqui de epitélio renal, né? Mas eu tenho epitélio mesmo, pele, eu tenho epitélio de outros órgãos, tá certo? Então, é como se fosse superfície mesmo, daquelas células superficiais. Aqui, no caso, um adenocarcinoma de células renais seria das células constituintes daquela parte ali dos rins. Nós temos uma coisa interessante também, que são os teratomas. Os teratomas, eles são originados de células totipotentes. Esta informação sobre pluripotente, totipotente, nós já conversamos lá na imunologia. Quando nós falamos de que a medula óssea, que tem uma célula mãe, uma célula totipotente, pluripotente, que aquela célula tem capacidade de dar origem a diversos outros tipos celulares, vocês lembram disso? Depois deu uma revisada, deu uma olhada novamente. Então, uma célula totipotente é uma célula que tem capacidade de dar origem a qualquer tipo celular, desde que ela receba um estímulo adequado para aquilo. E isso não é errado, pelo contrário. Isso aí eu considero até uma dádiva que a gente tem no nosso corpo, porque estas células elas podem dar origem a qualquer outra célula. Inclusive, nós usamos este conhecimento aqui para utilizar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu retiro as células do cordão umbilical, já ouviram falar nisso?
Então, a criança nasce, hoje muito tem banco de sangue de células, banco de células do cordão umbilical, banco de células da medula óssea. Então, nós temos essas células. Por que do cordão umbilical? Porque ali eu tenho uma grande quantidade desse tipo de células totipotentes, células com capacidade de dar origem a diversos tipos celulares. Então, quando, por exemplo, aquele indivíduo tem um câncer, por exemplo, de sangue, por exemplo, uma deficiência ou uma perda de controle replicativo de uma célula sanguínea, né? Eu posso pegar aquela célula, multiplicá-la, né, adequadamente, ou seja, dar um estímulo adequado, para substituir a célula do próprio indivíduo, porque eu sei que ela tem essa capacidade. Então, eu acabo substituindo aquelas células danificadas, que perderam seu controle replicativo, por células com esta capacidade de dar origem a qualquer outro tipo celular. Tá? Isso aqui é muito importantíssimo. A maioria dos seres vivos tem essas células. Então, por exemplo, professor, onde é que estão essas células? Elas estão em diversos locais. Por exemplo, no nosso folículo piloso, né? Quando a gente puxa o cabelo, vem ali um bulbozinho, né? Bem no finzinho do cabelo, a gente vê algo ali meio esbranquiçado, como se fosse um bulbo, né? Como se fosse uma cebola pequenininha, assim, cebola descascada. Aquilo ali é célula totipotente. É a célula que tem capacidade de dar origem. Então, por exemplo, ela gera novas células. A gente tem essas células totipotentes no ovário, por exemplo. Então, são as células do epitélio do ovário, são as células ovarianas que vão se modificar e dar origem ao óvulo. Né? Lógico que isso é formado nas mulheres, lá no seu momento lá de formação, ainda embrionário, no decorrer da vida, vocês bem sabem que as mulheres elas já têm um número de óvulos definidos. Então, essas células estão presentes no ovário, no testículo, por exemplo, no caso dos homens, é a nossa célula do epidídimo que tem esta capacidade de se transformar em espermatozoide. Então, a gente tem em diversas partes do nosso corpo essas células que são as células totipotentes. Agora, o que nós temos visto aqui é que o câncer é a perda do controle replicativo de uma determinada célula. Então, as células totipotentes também podem perder esse controle replicativo. E muitas das vezes ela perde o seu controle e acaba formando tecidos em locais inadequados. Então, essas células, ela tem a capacidade de diferenciar em qualquer tipo celular. Oi? Então, isso quer dizer que essa célula ela pode originar um organismo inteiro? Depende do... a gente bate um pouco numa questão ética, mas de forma geral, se eu pudesse dizer para você, sim. Foi uma única célula que foi utilizada para fazer o clone da ovelha Dolly há um tempo atrás. Lembram disso? Então, foi pego uma única célula para fazer o clone. Então, se eu estimular essa célula adequadamente, o que seria estimular? Dar informações para ela, citocinas adequadas, nutrientes adequados, ela é capaz de se transformar em qualquer tipo celular, porque ela tem esta característica. Então, ela pode se transformar em osso, ela pode se transformar em músculo, ela pode se transformar em nervo, ela pode se transformar em neurônio, desde que eu conheça qual é o estímulo que ela precisa para se transformar naquela célula. E é lógico que a gente bate na questão ética, como eu falei para vocês, que o conhecimento, muitas das vezes, ele extrapola e eu quero, muitas das vezes, brincar de Deus. E a questão da ética, ela entra para, enfim, dar um freio, porque senão, daqui a pouco, a gente perde o controle, se acha altamente superior porque nós dominamos um determinado conhecimento. Daqui a pouco eu parto para o lado da questão financeira, né? Monetarizar essa questão. E aí vocês sabem que quando entra para a questão econômica, infelizmente, quem vai ser beneficiado é uma pequena população mundial, que são os ricos. A maioria da população mundial é pobre. Então, acaba batendo aí nessas questões que provavelmente
vocês já trataram em disciplinas de ética da área de saúde aí com vocês. Então, a capacidade tem? Tem. Tanto que a gente vê aqui nos tumores, tumores que formam, que mimetizam, ou seja, que são semelhantes a pedaços de ossos, a algum epitélio, a músculo, a gordura, a nervo. Aqui a gente tem um exemplo nessa figura. Esse tumor aqui é um tumor cístico ovariano, né? Tumor lá do ovário. Aqui dentro dele, foi retirado. O que tem aqui dentro dele? Presença de pelos. Tá vendo? De onde é que veio esse pelo, gente? Veio de uma célula totipotente presente aqui, que acabou perdendo o seu controle ou foi estimulada inadequadamente e acabou produzindo um tecido, que pelo é tecido, né? É um tecido morto, mas é um tecido. Não esqueça que lá no bulbo do pelo tem a parte viva que forma aquelas células que é o nosso cabelo. Então, olha lá dentro do tumor o que a gente São chamados teratomas, né? Oi? Esses que são os teratomas. Sim. Que antigamente eu gosto muito dessa parte aqui, porque vocês já imaginaram a gente há algum tempo atrás tem esse conhecimento, ver uma situação dessa, a gente ia achar que isso aqui era o quê? Sobrenatural, como inclusive eu vivenciei isso, né? Eu vivenciei isso em comunidades, ainda quando eu era criança, em comunidades mais isoladas, interior, que as pessoas ficavam realmente amedrontadas, porque acabavam verificando, né, pessoas que morriam com isso, e aí começava aquela notícia, surgia, olha, um monstro, alguma coisa que nasceu estranha. Não, eram esses tumores, né, essas perdas, muitas vezes, prolapso uterino que acontecia, aí retirava isso e acabava vazando do ambiente hospitalar para fora, e isso enchia a mente da população que não tinha conhecimento. Porque vocês já imaginaram ver um tumor com um pelo, um dente, tem um dente aqui dentro. Isso aí, se a gente não tivesse esse conhecimento que a gente está conversando agora, é lógico que isso nós iríamos enxergar como sobrenatural, porque nós não temos explicação. O nosso conhecimento empírico do dia a dia nos mostra que dente tem na nossa boca. O que está fazendo um dente dentro de uma massa no ovário? Então, isso aqui é para mostrar para vocês o quão o conhecimento, a organização da ideia que eu sempre peço de vocês é importante. Porque hoje nós temos acesso, né, à informação, a livro, à internet, né, uma diversidade o conhecimento está aqui na nossa frente, basta um clique e nós temos acesso. Mas isso aqui, em determinados ambientes, ainda é novidade, ainda é milagre, ainda é sobrenatural, né? Nós não podemos esquecer que a nossa disciplina patologia começou com um histórico que eu contei para vocês, onde não se tinha nada disso que a gente está conversando hoje, onde se provava a urina para saber se estava alterada ou não, se cheirava a urina, os líquidos corpóreos, né? Lembram lá como começou a história da patologia? Então, nós vimos que hoje nós estamos grandemente desenvolvidos. E agora nós sabemos que a presença desses tumores aqui, eles são os teratomas, que eles são originários dessas células totipotentes. Então, o que pode ser aqui músculo? Pode. Lembro que esta célula totipotente, ela é capaz de dar origem a qualquer tipo celular. Então, pode ser osso que tem aqui, pode ser o dente, como a gente está vendo aqui. Como é que eu sei que isto é dente? Pode ter a própria morfologia do dente, ou este tecido, ao ser examinado, não esquece que ele vai para a histopatologia, né? Para poder determinar se tem alguma patologia envolvida, e vai mostrar que este tecido que está formando isso aqui é um tecido do dente, ou que é um tecido ósseo, ou que é um tecido muscular, ou que é um tecido formando o cabelo. Então, olha, isso daqui é o tufo, né? O chumaço de cabelo
que foi retirado aqui desta região. Então, aqui a gente vê o músculo, a gente vê a gordura, tecido gorduroso, né? A gente vê o dente. Então, é só para mostrar para vocês que nós temos diversos tipos de tumores, né? E que eles são de origem diferente, de células diferentes. Então, aqui, dos que nós já conversamos, os mais diferentes, né, que nós já vimos, são esses teratomas, que são originados de células totipotentes. Certo? Alguma dúvida? Aqui tem uma tabelinha, né, mostrando a nomenclatura. Acho que não dá para vocês visualizarem, mas depois eu vou enviar o PDF, vocês conseguem olhar um pouco melhor. Mas é só para eu ter uma noção desses tipos de tumores que nós conversamos aqui. E tem também no livro que foi dado como referência para vocês, foi de lá que eu retirei essa figura. Então, aqui eu tenho os tumores benignos e os tumores malignos, né? O tecido de origem, que, como eu falei para vocês, cada tumor ele tem origem de alguma célula, de algum tecido, né? E aí eu tenho aqui, por exemplo, o fibroma, o lipoma, condroma, que são tumores benignos. Eu tenho os malignos, fibrosarcoma, sarcoma de osteogênico, que seria no osso. Então, da nossa vivência do dia a dia, nós sabemos também que nós temos tumores em diversos locais, né? Sistema nervoso central, ossos, rins, nós já falamos, fígado, pele, região gástrica, região genital, cavidade oral. Então, é uma diversidade de locais. Por quê? Porque todos esses sítios, todos esses locais, eles são formados por quem? São formados por tecidos. E se for deste local, deste tecido, que a célula perdeu seu controle replicativo, aí será a origem desses tumores, né? Então, aqui tem na tabela, esses aqui são tumores de origem mesenquimal. Aqui eu tenho tumores endoteliase de tecidos relacionados. Eu tenho de células sanguíneas e células relacionadas. Então, nós temos, por exemplo, as leucemias, né? A leucemia, ela é a perda também de um controle replicativo de uma célula do sistema imune, que são os leucócitos. Então, essas minhas células, elas perdem o controle replicativo. Então, a medula óssea vai começar a produzir grande quantidade dessas células, né? Então, nós temos as leucemias, que são de origem hematopoética, que é essa origem, essa formação, a gente chama de hematopoética, formação das células da corrente sanguínea, das células imunológicas ou dos elementos do sangue. Então, são chamadas leucemias essas células que perdem, né, o controle replicativo, e aí nós já sabemos que vai trazer grandes problemas. No caso das leucemias, por que vai trazer? Porque determinada célula em excesso vai ter uma hiperfunção, ou esta célula sendo produzida em grande quantidade vai fazer com que ela nem amadureça. E, com certeza, se não amadurecer, também não vai ter aquela funcionalidade adequada. Então, é por isso que uma das intervenções que são feitas, no caso das leucemias, né, é a destruição dessas células e a substituição dela por células novas, como nós falamos lá no cordão umbilical, por exemplo, ou de doação, né? Por isso que a gente tem um banco aí de medula, né? Pacientes com medula, onde você tira uma alíquota para você formar um banco. E aí fica ali como um possível doador. Quando aquela pessoa precisar, não esqueça que precisa ter a compatibilidade, né? Então, eu retiro, destruo aquelas células que perderam o seu controle replicativo e acabo substituindo por células saudáveis. Essa é uma das formas de eu fazer uma intervenção. Então, além da corrente sanguínea, a gente tem no músculo, a gente tem tumores de origem epitelial, como nós já vimos e eu já comentei aqui com vocês. Tumores de determinadas células, como os melanócitos, que são aqueles responsáveis
pela produção de melanina, ou seja, é um melanócito que perdeu seu controle replicativo, né? Então, como a gente pode ver aqui pela tabela, e vocês podem aprofundar depois, e, na verdade, da experiência do nosso dia a dia, como já comentei aqui, a gente sabe que há uma diversidade, né, de locais em que nós temos esses tumores se formando. Tá? Então, a gente vai vivenciar muito, vai visualizar isso. Infelizmente, a gente, não sei se pela correria do nosso dia a dia, pelas nossas ocupações, enfim, mas muitas das vezes eu fico pensando nessas questões, que muitas das vezes a gente está imerso no meio dessas patologias e acaba não enxergando, acaba não olhando para o lado. Então, por exemplo, só quando a gente visita determinado local onde se concentra esses casos, por exemplo, você vai fazer um estágio no FIR Loyola, que você vê a diversidade de locais que são, de pacientes que chegam, de locais que são acometidos, da agressividade desses cânceres, né? Então, a gente, muitas das vezes, não olha muito para um lado. Eu acho que é algo interessante para dentro da área de saúde, é essa questão de você olhar um pouquinho para o lado. Por exemplo, HIV, né? É uma doença, é uma patologia disseminada, que está muito próximo da gente, e que a gente acaba não olhando. E muitas das vezes, quando alguma dessas patologias acomete um dos nossos, né, ou a nós próprios, é que a gente vai olhar um pouco para o lado e ver o quão presente essas patologias no nosso dia a dia. Então, para nós não nos assustarmos com a realidade, quando nós chegarmos no nosso ambiente de trabalho, né, que é lá onde concentra. Então, por exemplo, só para exemplificar aqui para vocês, queimadura, fratura, a gente não vê isso acontecendo cotidianamente próximo da gente. A gente tem até notícia uma aqui, mas se você vai para uma unidade de trauma, por exemplo, é lá que vai se concentrar. E aí você vê os acidentes de moto com trauma, você vê corte, né, perdas de membro ou de alguma parte do corpo com o uso de instrumentos de trabalho, por exemplo, como uma serra. Então, a gente vê muito isso. Então, ultimamente eu tenho conversado com pessoas que trabalham nesses locais e eles me dizem que, olha, hoje chegou 10, 15 pessoas acometidas por determinado trauma, acidente de moto. Então, isso é interessante a gente olhar um pouquinho para o lado, né, para a nossa comunidade, o nosso ambiente de trabalho, para a gente não se surpreender no momento que nós formos realmente atuar dentro da nossa área, porque essas coisas aqui que a gente está conversando, essas patologias, elas se fazem sim presente e elas estão em grande quantidade. E aí, nós olharmos para o município, depois ampliarmos para o estado, depois para o país, depois para o mundo. Lembra da estatística que eu apresentei para vocês aqui, de câncer, que é o segundo maior caso nos Estados Unidos, de doenças cardiovasculares, que é a primeira, né? Então, tem muito, tá? Apenas está diluído na sociedade e acaba se concentrando lá no ambiente que a gente vai trabalhar. Então, a gente precisa ter essa noção para não se chocar, né? Para não ficar surpreso com essas questões. As distinções entre tumores malignos e benignos, nós já chegamos a conversar sobre isso. Então, a diferenciação e a anaplasia, eu preciso saber o que é isso para eu conseguir diferenciar. Então, os tumores benignos, eles são de células bem diferenciadas, né? O que é uma célula bem diferenciada? É que eu consigo olhar e determinar. Então, quando eu faço o corte do tumor, eu estou analisando, se eu sou patologista, por exemplo, eu vou olhar, eu vejo aquela célula, ela está bem diferenciada. Aquela célula que perdeu o seu controle replicativo, aquela célula que está aqui dentro, ó, tá vendo? Aquela célula que está aqui dentro, ela lembra muito uma célula normal. E muitas vezes o patologista, isso até facilita para o patologista, né? Mesmo porque ele já sabe de onde veio aquele tecido que ele está analisando. Ele já sabe o órgão que veio. Então, isso já facilita grandemente para ele. Veio do rim, ele já sabe como é uma célula renal. Ele vai olhar lá nas células do tumor, da massa que chegou para ele analisar,
ele vai ver que essas células, elas estão bem diferenciadas, elas lembram muito as células renais, por exemplo, assim como as células de tumores de outros tecidos, né? A massa, né? Ou seja, aqui dentro, ele vai olhar. Então, veja como nós vimos, eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, nós vimos que o tumor ele tem várias regiões, o parênquima e a parte do sarcoma. Então, se o histologista fizer o corte aqui, ele vai avaliar as células do parênquima, as células do estroma, os constituintes do estroma, e com isso ele vai definir se essas células estão bem diferenciadas, se esta massa, né, é realmente de origem neoplásica. Então, ele vai avaliar todas as regiões do tumor. E com essas observações, ele é capaz de dizer se aquele tumor é benigno ou não. Então, se ele avalia e vê que o estroma está bem conservado, bem preservado, com todas as estruturas, e que as células diferenciadas ou as células tumorais estão retidas aqui dentro, ele vai, lógico, utilizar... Não são os únicos critérios, tá? Só estou dando uma ideia para vocês. Tem diversos outros critérios, protocolos de avaliação para determinar. Mas é só para vocês terem uma ideia de como é que se avalia que aquela massa que foi extirpada manda-se para o laboratório para avaliar se ela é benigna ou não. Os tumores malignos, as células elas são indiferenciadas. As células neoplásicas, ou seja, do interior, elas diferem da célula normal, né? Elas diferem grandemente, elas já perderam realmente a sua capacidade, elas já mudaram tanto, elas já se multiplicaram tanto, que elas acabaram mudando. Então, por exemplo, se for uma célula, um tumor do epitélio, estas células não se parecerão mais com as células do epitélio. Elas já se modificaram de tal forma, lógico, conservam algumas características genéticas, por exemplo, que pode ser avaliada. Não esqueço que para o diagnóstico de câncer, não é a única forma a histologia, é uma delas. Então, eu tenho exames de marcadores tumorais, eu tenho marcadores moleculares, eu tenho análise genética das células, né, que eu estou analisando. Então, tudo isso ajuda a definir, né, se aquela célula está alterada ou não. Inclusive, definir a origem, né? Então, nós já vimos aqui que o que facilitaria a origem é a localização desse tumor, né? Então, é no rim, e aí eu avalio, eu tenho uma clínica do paciente, olha, está localizado, só tem no rim, só tem um tumor. Eu fiz lá um PET scan, que é aquele exame de imagem lá que faz como se fosse um scanner, né? Escaneia o corpo todo. E olha, só está localizado aqui. Já é mais um indicativo de que é pontual, de que é localizado. Então, várias informações me ajudarão a definir essa questão de um tumor benigno maligno. Eu estou falando aqui mais para vocês para o lado da histologia, mas tem outros fatores também que são utilizados para determinar, diferenciar entre um tumor benigno ou maligno. Outra informação que eles levam em consideração para essa distinção é a taxa de crescimento. Oi. Pode perguntar. O senhor poderia explicar novamente esse texto aí dos tumores benignos, por favor? O que foi que você não entendeu? Esse texto, porque parece que as palavras distintivas, eu não entendi bem. Bem, os tumores benignos, vejam só, eu primeiro tenho que saber o que é uma célula normal, né? Tem uma célula normal, seria uma célula normal? Célula com características preservadas. Então, por exemplo, uma célula muscular, nós já sabemos que ela é fusiforme, né? Então, ela é fusiforme, como se fosse um pão. Então, ela tem uma morfologia adequada. E é lógico que através dessa morfologia adequada, peculiar de uma célula muscular, que eu vou verificar se as células que eu estou avaliando daquele tumor estão ou não modificadas. Então, vamos imaginar que é um tumor no músculo, né, no tecido muscular, e que foi enviado para fazer essa análise. Então, o que é que o histologista vai pensar? Primeiro, eu já sei como é uma célula muscular. Agora eu vou ver se esta célula
presente aqui dentro, ó, elas estão diferenciadas, né? Então, nós já sabemos que a célula que perdeu o seu controle replicativo, ela vai se diferenciar. Por que que ela se diferencia? Primeiro, porque ela está alterada. Se ela altera geneticamente, inclusive a sua morfologia, ela vai alterar também. Então, as células neoplásicas, elas, no caso dos tumores benignos que eu falei, elas não têm uma modificação acentuada, vamos dizer assim. Elas não estão tão modificadas. Então, aqui seria, por exemplo, no tumor benigno, ele olha e as células estão muito parecidas. Então, vamos olhar aqui para a figura. Não sei se dá para você ver, mas, ó, as células aqui do tecido normal são bem quadradinhas, tá vendo? Ó? Seria um tecido epitelial, células bem quadradinhas. Agora, as células que estão aqui, então, isso seria a célula normal. Agora, as células que estão aqui dentro, veja como ela perdeu a sua morfologia. Elas já são células arredondadas. Elas perderam as suas características. Né? Mas elas ainda estão, ó, ainda estão muito próximas, né? Muito semelhantes a essas células que estão aqui em volta. Então, a gente diria que nos tumores benignos, né, ou seja, essas células do interior do tumor, elas lembram muito a célula em volta do tecido que ela foi formada. Ou seja, elas não estão muito diferenciadas. Essa seria a palavra. Né? Elas não estão muito diferenciadas. E é lógico que quanto mais diferenciado eu tiver, mais eu perdi o meu controle, né? Inclusive da formação da minha própria célula. Então, é lógico, quando eu vejo uma célula muito alterada, eu já vou pensar ali num tumor maligno. Então, por exemplo, se é uma célula do fígado, eu conheço como é um hepatócito, que é a célula constituinte do fígado. Então, se eu olho num tumor de fígado e as células ainda estão modificadas, tá? Não esqueça que elas se modificam, mas elas estão muito parecidas com o hepatócito, inclusive mantendo estruturas internas do citoplasma da célula semelhante aos hepatócitos, e aí é um indicativo que aquele tumor é benigno. Agora, no tumor maligno, olha aqui, ó, no mesmo local, ó, os mesmos tipos celulares, mas veja como a célula ela já está totalmente diferenciada. Algumas delas já mudaram a sua morfologia, algumas delas já conseguem sair, ó, e entrar, ó, sair de dentro daquele envoltório que eu falei para vocês. Então, normalmente, nos tumores malignos, as células neoplásicas elas vão diferir grandemente das células do epitélio onde ela foi formada, a qual deu origem a ela, na verdade. Então, se fosse lá no fígado, por exemplo, estas células aqui elas estariam muito, muito, muito diferente de um hepatócito. Então, elas já se modificaram grandemente, elas já ganharam outra capacidade, como, por exemplo, de migrar, ó. É por isso que nos tumores malignos nós temos o que a gente chama de metástase, que essas células elas modificaram tanto que elas ganharam algumas propriedades. Veja só, modificação não é só na morfologia da célula, tá, pessoal? Modificação, muitas das vezes, é na funcionalidade da célula. Como, por exemplo, né, nesta figura, a célula ganhou a capacidade de migração. Ó. Ela muda o seu citoplasma e consegue migrar. Então, se tiver um pequeno espaço, ela consegue sair daqui, e é por isso que ela vai cair nos nossos líquidos corpóreos e ganhar outros ambientes, formando tumores nesses locais. Né? Então, provavelmente o que confundiu vocês é essa questão aqui de células bem diferenciadas e células indiferenciadas. Então, o que seria uma célula bem diferenciada? É aquela que eu consigo olhar e determinar qual é ela. Qual é a origem dela? É uma célula bem diferenciada? É uma célula do epitélio. É uma célula do fígado. As células indiferenciadas são aquelas que eu não consigo mais determinar qual foi a origem dela. Tá certo? Então, entendam. Só para repetir, para reforçar. Nos tumores benignos, as células do tumor ela ainda é parecida, ela lembra muito a célula normal do tecido
o qual deu origem a ela. Nos tumores malignos, não, as células estão muito diferentes do tecido normal que deu origem, do local, né? Lá onde elas estão localizadas. E ainda tem mais. Eu falei na aula passada para vocês que, por exemplo, eu posso determinar, né, que aquele tumor ele não é daquele local específico. Então, por exemplo, se eu fizer exame de um tumor do fígado, por exemplo, eu sei que qual é a célula que forma o fígado? Hepatócitos. Então, se eu vejo uma célula ali altamente diferente dos hepatócitos, isso vai, lógico, eu preciso fazer outros tipos de análise para determinar a origem, mas eu sei que ela não faz parte dali daquele ambiente. E aí, professor, qual seria então, já que elas estão muito diferentes, né? Não poderia ser um tumor maligno que já está lá naquele local? Sim, poderia. E aí eu preciso de outras informações, né? De outros marcadores tumorais. Então, cada célula de cada tecido tem uma marcação, tem moléculas de superfície. Isso nós falamos muito lá na imunologia. O que caracteriza determinada célula eu falei para vocês 3 coisas. A sua forma, eu falei lá na imunologia, a sua forma, a sua função e o perfil de moléculas da superfície. É isso que determina o que é uma célula. Então, por exemplo, se eu quiser determinar esse tumor é de origem de qual tecido, eu vou avaliar, vou ver receptores de superfície. Então, se eu sei que a célula da pele tem determinados receptores e a célula que está causando o tumor lá no fígado tem esses receptores, eu pergunto para vocês, tem como eu definir a origem? Tenho como definir de onde veio essa célula? Tenho, tá? Então, a questão da definição, ela é um pouco mais ampla, ela não é só histológica. É uma vertente importante? Né? Uma coisa que é solicitado muito é a análise histológica desses tecidos. Às vezes do próprio tumor, às vezes do fragmento desse tumor. Certo? Mais alguma dúvida? Professor, um tumor, ele pode se tornar maligno depois, caso não seja tratado, uma coisa assim? Você está dizendo do tumor benigno? Isso. Como nós vimos, e aqui no início da aula, o tumor benigno ele vai te trazer algumas repercussões, né? Então, por exemplo, um papiloma aqui, é lógico que esta massa daqui, primeiro, esteticamente, nós vimos que o crescimento de massas teciduais ou de tumores, nós vimos que ele acaba, independente se ele é benigno ou maligno, ele acaba afetando tecidos circunvizinhos. Você concorda comigo? Então, por exemplo, um tumor benigno que está localizado próximo de uma artéria importante. Então, se esse tumor benigno continuar crescendo, ele pode pressionar essa artéria e impedir o fluxo sanguíneo. E se essa artéria irriga um órgão importante, como o sistema nervoso central, por exemplo, vai trazer danos. Tá? Então, é nesse sentido que, normalmente, os tumores benignos vão causar problema. Né? No caso do pólipo, por exemplo, pode promover dor, sangramento, e isso não é interessante. O crescimento exacerbado disso também pode fechar determinadas vias, tá certo? Então, é nesse sentido aí que vai prejudicar. Mas, normalmente, esses tumores, eles estão realmente bem retidos. Eles podem aumentar de volume, como a gente pode ver, mas está retido aqui. Em determinadas situações, pode acontecer? Pode, mas não esqueça que o que está dentro deste tumor, elas são células ainda não tão diferenciadas e talvez não ganharam aquela capacidade realmente de invadir outros tecidos, de se instalar em outros tecidos. Isso nós vamos entender um pouquinho mais na próxima aula, quando nós falarmos de o que é que leva essas células a perderem o seu controle replicativo. Nós vamos ver que é danos no material genético, ativação de determinados genes. Lógico que não vamos falar dos genes, eu quero só que vocês entendam.
é que é a modificação do material genético que leva esta célula, por exemplo, a perder o controle do seu crescimento, que perde a capacidade de inibir a multiplicação celular, que perde a capacidade dessa célula morrer, porque morrer ela é fisiológico. As células elas morrem, mas nas células que foram afetadas por determinado gene, elas perdem essa capacidade de regular a morte celular. E aí, já pensou uma célula que perdeu seu controle replicativo e perdeu a capacidade de morrer? É complicado, né? Então, essa relação do maligno e do benigno está muito relacionado com o tipo celular, o dano, a alteração que esta célula obteve. Né? Qual foi essa alteração? Foi significativa? Em que local foi que isso aconteceu? Né? Que parte da célula danificou? Qual gene? Alterou qual gene? Estimulou a produção de qual gene? Tá? Então, por isso que a gente falou aqui em tumores malignos e benignos, e nós já vimos aqui, ó, as células dos tumores benignos, elas não estão tão diferenciadas, né? Aliás, elas se parecem muito com as células normais. Já dos tumores malignos, elas estão totalmente modificadas. E aí, modificação não é só na morfologia, é também no material genético, é também na sua funcionalidade, é também na produção de substâncias. Então, por exemplo, se altera um determinado gene